Nesse vídeo eu vou trazer para vocês se o Santander é o banco mais barato no momento, considerando aquele respiro do Ibovespa, aquela subidinha, se é o banco que mais paga dividendos, incluindo aqui na nossa comparação Banco do Brasil, e se eu vou aumentar minha posição em Santander. Então vamos ouvir. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E hoje vamos falar sobre Santander. Como vocês sabem, o Santander está tendo uma queda forte no corrente ano. Se você pegar os últimos 12 meses, ele já acumula uma queda de quase 25%, mesmo com essa recuperação de 5% nesse último mês. Só que essa queda é generalizada em relação à maioria dos bancões. Itaú está caindo 20%, Bradesco apenas 10%. Por outro lado, temos Banco do Brasil que está subindo bastante e também o Banco ABC. Em relação a Itaú, Bradesco e Santander, o mercado está antecipando o aumento das provisões, que já é algo praticamente certo, diante da expansão da carteira de crédito desses bancões, mas para uma carteira de crédito, digamos assim, podre, porque envolve pessoa física, inadimplência alta, principalmente nesse cenário de crise em que as pessoas estão tomando empréstimo e financiamentos a juros altos e não vão conseguir honrar com as suas obrigações. Então o índice de inadimplência vai acabar subindo e a necessidade de provisões também, a margem financeira desses bancões irá cair e, consequentemente, os seus dividendos. E aí, em especial, o Santander, que é marcado por ser um grande pagador de dividendos. Aí o efeito clientela incide com maior força nesse banco e as pessoas acabam se evadindo dele pela redução dos dividendos. Lembrando que no ano de 2020, quando houve restrição do pagamento de dividendos pelos bancões, e mesmo após isso, o Santander foi o que mais pagou dividendos. Ele tem o maior payout entre esses bancões. E no caso de Banco do Brasil e Banco ABC, Banco do Brasil acontece que ele era o banco que estava mais descontado. Ele estava negociando a 5 vezes lucro com resultados recordes. E é um banco que se beneficiou muito das operações do agronegócio, de tal modo que não havia mais como o mercado subprecificar esse banco e por isso toda essa subida. E no caso do Banco ABC, ele não sofre com um crédito ruim, porque o crédito dele é corporativo, um crédito qualificado de empresas de médio porte a grande porte. Por isso, essa subida. Mas será que essa queda aqui do Banco Santander é uma oportunidade? Olha, falando um pouquinho sobre o Santander, ele é o terceiro maior banco privado do Brasil e o único banco internacional com escala aqui no país. Demais bancos ali acabaram saindo, como por exemplo a HSBC, Citibank, né? A HSBC foi comprado, mas enfim, só o Santander hoje, que é um banco internacional instalado aqui no país, ficando atrás de Itaú e Bradesco apenas. O Grupo Santander é antigo, foi fundado na Espanha em 1857 e veio a se instalar aqui no Brasil em 1957 e em 2009 ali fez o seu IPO com ações ordinárias, preferenciais e units. E de lá para cá, o Santander em 2014 adquiriu a GetNet, que recentemente fechou seu capital. Em 2021 fez diversas aquisições, adquiriu 60% da Toro, por exemplo, e diversas outras aquisições aqui investindo em tecnologia. E aí um ponto que acaba marcando o Santander em relação aos demais bancos é o fato de que o seu controlador espanhol ele tem grande interesse no recebimento dos dividendos de Santander. Daí a razão pela qual ele é um dos maiores pagadores de dividendos entre os bancões. Tanto que o seu payout médio dos últimos 5 anos é de 54,76% e dos últimos 10 anos, 56%. Esse aqui é o maior entre os bancões. Para você ter uma ideia, o Banco do Brasil, que hoje está com payout alto, é de apenas 40%. O único banco que se aproximaria um pouco do Santander em payout seria o Banco ABC, mas ainda assim bem mais baixo, 43%. Em relação à governança corporativa e a sua estrutura acionária, é um banco que tem tanto ações ordinárias, preferenciais e units, então não tem a melhor das governanças, tá? Uma governança ok, tem um free float baixo, tá? Por isso as suas ações não têm lá uma grande liquidez, apenas as units. Então veja só, as ações ordinárias têm uma liquidez média diária de 2,5 milhões. Para o pequeno investidor que vai montar uma posição pequena em Santander é suficiente. As preferenciais, um pouquinho mais de liquidez, mas nem tanto. Pelo menos as duas têm 100% de tag along, então isso aqui pelo menos compensa a existência de várias classes de ações. E as units aqui, que é uma composição de uma ordinária e uma preferencial, também 100%
75% de tag along, obviamente, tem uma liquidez ali de 65 milhões de reais, mas é bem inferior à liquidez dos outros bancões. Bradesco, por exemplo, tem uma liquidez de mais de 500 milhões de reais. E por que afinal esse free float aí de 9,9%? Porque está tudo detido ali na mão do controlador espanhol. Então isso aqui enfraquece um pouco a liquidez do banco. No entanto, isso não impediu o Barsi de ter comprado lá atrás a centavos o Banco Santander, que até hoje não se viu nenhum acionista prejudicado por conta disso. Então até o momento, isso apenas tem beneficiado os acionistas que pensam em dividendos. Em relação aos resultados do segundo trimestre, a gente viu crescimento, do volume de financiamentos, da carteira de crédito. O ROI se manteve estável do banco. O banco também cresceu em receitas. Contudo, o que você percebe aqui? Provisão teve um crescimento. E no semestre o crescimento foi muito alto, 59%. Aí o lucro antes dos impostos também teve uma queda daí. O lucro líquido teve uma alta de apenas 2%. Então, o mercado precificou essa redução aqui no lucro, que vai acabar reduzindo, até porque a Selic vai parar de aumentar. Se for ocorrer mais algum aumento, será da ordem de apenas 0,25%, aí vai estabilizar e posteriormente se iniciará um ciclo de pequena queda dos juros com a estabilização da inflação no país. Então o mercado, como ele é feito de expectativa, ele já espera tudo isso, redução no lucro, aumento nas provisões que já está ocorrendo e também possível queda na Selic, o que prejudica bancos e seguradoras. Por isso, de novo essa queda. E outro ponto que eu falei para vocês, redução na margem financeira do banco. E considerando que o resultado do Santander em comparação com o Bradesco e Itaú foi inferior, por isso que ele apanhou mais na cotação. Com relação a dividendos, apesar de o Banco Santander ter ali um payout histórico bem elevado, no seu estatuto seu payout é de apenas 25%, mas é elevado porque, como eu falei, o controlador espanhol quer o dividendo. Recentemente o banco anunciou um dividendo interessante, trimestralmente ele faz anúncios, então você pega aqui a cada trimestre, março fez um anúncio, um pagamento, agora maio, um outro pagamento para setembro. Então a cada trimestre ele faz um belo pagamento de geralmente ali 38 centavos por unit. Você percebe aqui que os dividendos do banco no geral são crescentes. Até 2020 ali o dividendo bem elevado, aí houve um decréscimo no momento, mas no geral eles vêm crescendo. Então um banco que cresce paga um dividendo crescente também, o que é importante. Ainda o banco ali anunciou um recente programa de recompra de ações, autorizando a recompra de 1% do capital social da companhia. Então o banco entende que toda essa queda aí foi exagerada e por isso está fazendo uma recompra. Em relação a eventos recentes do Banco Santander, em janeiro ele formalizou ali uma parceria com o BTG Pactual, firmando um acordo de investimento para a subscrição de uma participação societária minoritária na CSD, Central de Serviços de Registro e Depósito aos Mercados Financeiros de Capitais. Essa empresa opera como uma registradora de ativos financeiros, derivativos, valores mobiliários e apólice de seguro. Então o Santander, que fez a aquisição da Toro, está reforçando o seu posicionamento no mercado de capitais. Um evento negativo com o Santander foi a sua condenação de 275 milhões de reais confirmada pela justiça em razão de assédio moral e metas abusivas. Claro que isso aqui não vai prejudicar os resultados do banco. Isso pode prejudicar em alguma medida apenas a sua reputação. E aí, como investidor, você precisa separar duas coisas. É a mesma situação com Vale, por exemplo. Muitas pessoas acabam não investindo em Vale por causa do rompimento das barragens. No mesmo sentido seria esse raciocínio com o Santander por não ter ali, em tese, um respeito completo aos seus funcionários, aparentemente, diante dessa condenação, obviamente. Só que como investidor, você precisa abstrair essas situações caso a empresa de fato seja rentável. Isso é bem difícil, eu sei, mas infelizmente você precisa, como investidor, pensar no máximo retorno ao acionista. Do contrário, você vai evitar de investir em várias boas empresas, no sentido de que dão bastante retorno por conta das suas reservas morais. Então eu exemplifico comigo mesmo. Eu me considero libertário, mesmo assim tenho Petrobras e Banco do Brasil. Banco do Brasil é a maior posição, mesmo sendo libertário, eu sou contra o Estado e tenho Banco do Brasil na minha carteira. Por quê? Porque eu fiz essa separação. Eu não vou deixar de investir numa empresa que está dando uma excelente rentabilidade como o Banco do Brasil, pensando no Velo Invest, pela minha perspectiva libertária. Esse é o ponto. Do contrário, você vai cair consequentemente na sardinhagem de não ter boas empresas que te dão boa rentabilidade a bons preços por conta de algumas reservas morais. Até porque, se você for investigar, a grande maioria das empresas
sempre vai ter um ponto que o faça ficar afastado delas. E aí, de novo, você vai cair na sardinhagem. Então, assim, considerando que isso não vai afetar a rentabilidade do banco, não há por que você vender o banco, ou se você quer dividendos, faz todo sentido comprar o banco, aumentar a posição, não é recomendação, só tô falando se você tá focado numa carteira previdenciária, tá? Mas isso aqui é só para você ter ciência, a fim de você acompanhar bem o banco também de perto, para ver se ele vai melhorar isso, se ele vai adotar uma política ali que melhore essas condições para que ele não sofra futuras condenações no mesmo sentido. Em relação aqui às classes de ações, eu já mostrei para vocês que as ações ordinárias e preferenciais possuem liquidez baixa, mas as duas têm 100% de tag along. Na minha carteira, eu tenho as duas ações. Por quê? Eu fico cambiando em relação ao preço. Então, se a ordinária está mais barata, eu compro a ordinária. Se a preferencial está mais barata, eu compro a preferencial. Lembrando que a preferencial, ela tem um dividendo superior, como você percebe aqui. Ela recebeu 1,35 nos últimos 12 meses, enquanto a ordinária é 1,23. Mas por isso mesmo, ela é mais cara. Então, o mercado já fez esse ajuste aqui por meio da arbitragem. E aí temos as units, né? Que tem aquela liquidez maior. Só que unit não é ação, então você compra em último caso, né? E claro, para grande investidor, só resta a unit. O Barsi tem as preferenciais, só que como o Barsi tem para longuíssimo prazo, né? Então ele segurou a posição normalmente. Além de tudo, né? As ordinárias estão mais descontadas que as units. As units estão negociadas a 1,05 valor patrimonial, enquanto as ordinárias estão negociadas a uma vez o valor patrimonial, algo que nunca aconteceu com o Santander, exceto em 2021. E obviamente no começo aqui da listagem, né, que ele negociava bem abaixo. Mas depois disso foram vários anos negociados bem acima disso. Então hoje ele está num preço interessante, o PL do banco também está bem interessante, considerando que é um banco inteiramente privado. É um banco que ainda está conseguindo crescer a sua receita nos últimos 5 anos, algo que é bem difícil entre bancões, tá? Porque eles já são bem grandes, e crescendo o lucro também. É um banco que vem com resultados crescentes também, começou a estagnar a partir de agora também, com pandemia, etc. Então no geral é um banco bem rentável, que cresce os seus dividendos, seus resultados, está conseguindo ainda crescer receita, está fazendo aquisições e continua pagando excelentes dividendos. O preço teto pela plataforma GF+, de SAMB3 é de R$ 20,64, então você percebe que é uma grande margem de segurança no bancão, com uma projeção de dividendos ali de 1,23. 1,23, se você pensar no yield um pouco superior a 6% pelo critério do Basel, você vai dividir por 7%, ainda assim o preço teto seria de 17,57. E se você quer um yield superior de 8%, você teria ainda assim um preço teto conservador de 15,37, dando margem de segurança para comprar, considerando que ele está negociado a 14,44. E aí, olhando isso aqui para a comparação de rentabilidade nos últimos 10 anos, o que nós temos aqui, né? Que atualmente o Banco do Brasil é o que está entregando ali a maior rentabilidade, porque houve toda essa subida nas ações do Banco do Brasil, mas antes era o Santander que entregava. Então você vê que a diferença é bem pequena, porque enquanto o Banco do Brasil subiu muito nesse ano, Santander caiu bastante. Já Bradesco e Itaú, a rentabilidade é baixa. Evolução de receita. Santander aqui evoluiu 70%, só o Itaú que acabou evoluindo mais. Evolução do lucro, que no final das contas é o que mais importa, o Santander foi o que mais evoluiu, né? Em relação a indicadores, ainda o Banco do Brasil é o mais descontado, com um PL de 5 vezes lucro, mas é porque ele é um banco estatal, então ele é penalizado nesse sentido. Penalizado entre aspas, porque para quem pensa comprar barato, é muito bom. Então o PVP dele é o mais baixo, mas o Santander está ali negociando uma vez o valor de patrimônio. O dividend yield do Santander aqui está maior, mas aqui o Banco do Brasil subiu bastante. Quem comprou o Banco do Brasil a R$30 tem um dividend yield superior a 13%, mas ainda assim Santander, abstraindo-se essa situação do Banco do Brasil, é o maior pagador de dividendos entre esses bancões. Claro que ainda temos o Banco ABC, que também está bem páreo aqui no corrente ano, mas também o Banco ABC acabou subindo bastante e não está tão descontado quanto o Santander. Em relação a margens, os bancos eles são muito próximos, mas no momento o Bradesco é que tem a maior margem. O ROI também está muito próximo, inclusive o Banco do Brasil conseguiu um ROI tão bom quanto Itaú, algo incrível. Crescimento de lucros, com certeza o Banco do Brasil, principalmente com lucros recordes nesse ano, mas o Santander vem depois, e crescimento de receitas aqui, o Santander também não fica atrás nos últimos anos. Então, respondendo às questões desse vídeo, Santander é o banco mais barato no momento. Se você olhar apenas para a PL, é o Banco do Brasil ainda. Mas entre os bancos privados, com certeza é o Banco Santander. Tem os dois na carteira. É o banco que paga mais dividendos? É o que tem o maior payout, então proporcionalmente é o que paga mais dividendos. Mas pensando em preço, para quem pegou ali a R$30 Banco do Brasil, ainda é o Banco do Brasil. Só que considerando a subida do Banco do Brasil hoje e a cotação do Santander hoje, com certeza ele é o que vai proporcionar o maior dividend yield, tá? Eu vou aumentar a posição? No momento eu não penso, por
mais que esteja descontado. Isso porque eu já estou bem exposto a bancos e aí eu estou comprando empresas de commodity no momento, como vocês viram aí em recentes vídeos que eu estou comprando Irani e Klabin. Não é recomendação, mas sim Santander continua no radar porque ele está assim descontado. Com uma eventual queda ainda, se acabar continuando, e pode continuar, talvez o preço me faça aportar pelo preço ali extremamente descontado. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você tem Santander na carteira? Tá no seu radar? Você está aumentando posição nesse momento? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!